Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, mais uma matinal que a gente vem aqui para bater um papo com vocês, sabadão de sol no Rio de Janeiro, finalmente, né, depois de uma semana toda de chuva, enfim, um dia especial, né, um dia em que a gente comemora um ano da Vasco SAF, né, um ano de muita polêmica, de muito questionamento, né, então o torcedor... Que fique muito claro que o torcedor sempre votou a favor, né? Entendia que o Vasco Associativo realmente já estava colapsado e que só uma injeção nessa que pudesse realmente salvar o nosso Vasco, né? Então a gente realmente aprovou, porém a gente questiona demais a falta de visibilidade, né? A gente questiona muito não ter transparência sobre como realmente foi negociado. Então acho que o grande questionamento, por exemplo, é a história do 1,4 bi, que na verdade não é 1,4 bi, são 700 milhões, que os outros 700 seriam para pagar dívida, mas que não paga com o próprio fluxo de caixa, enfim, distorce lá da onde que vai a origem dos recursos e assim vai pilotando. Enfim, isso dentre outras polêmicas, né, que a gente vai listando. Então hoje a gente completa um ano de Vasco SAF. Há de se admitir que realmente a gente hoje em dia trabalha com salário em dia, a gente trabalha com um time um pouco mais competitivo do que realmente era nos últimos anos, mas aquém da expectativa que o torcedor criou, né? E que o Josh, naquele pronunciamento lá de trás, falou que realmente seria o nosso último Vasco e rival, que a gente estaria distante do ponto de vista orçamentário. Não é o que parece. Demos uma melhorada, demos uma respirada nessa última janela, né, com a chegada do Payet, já vamos falar dele para o jogo de amanhã, né? Então contratamos o Paulinho, que está sendo uma bela surpresa, que tem jogado demais, o próprio Praxedes, que tem feito uma composição importante ali no meio de campo, e o Verratti no ataque, né, que de fato fez o nosso homem de área ali, cara, ter muito mais eficiência do que a gente vinha tendo com o Pedro Raul, né? Então, de fato, foi uma janela um pouco mais proveitosa, ali no apagar das luzes a gente acabou se recuperando um pouco, mas ficou alguma coisa para trás, né? Então, a lateral direita, por exemplo, a gente quando olha o Robson sendo improvisado ali, de fato, desconforta muita gente, principalmente que hoje ele não tem nenhum reserva. A zaga, quando a gente viu a ausência do Léo Pelé no último jogo, que se percebeu que teve que improvisar o Medel na esquerda para botar o Maicon na direita, deixou aquele setor direito ali do Maicon junto com o Robson bem vulnerável, e não à toa que a gente tomou o gol do Palmeiras por ali, né? Então esse sistema defensivo acho que ficou devendo nessa janela. Vamos ver se a gente consegue suportar, né? O Gabriel Dias me parece que tem mais aí uns 20, 30 dias pelo menos para poder retornar. Enquanto isso, a gente vai de Robson mais uma vez, né? Quando a gente vai para a volância, já falando um pouco do jogo de domingo, lembrando que a torcida do Vasco já esgotou desde ontem os ingressos, então vai estar lotado de vascaíno na Fonte Nova. Sempre quando colocam lá o setor de visitante, a gente esgota sempre, então estaremos lá. O jogo é amanhã às 18h30, então todo mundo ligado, né? Quem não puder estar lá em Salvador, que esteja ligado no nosso Vasco, porque essa corrente que é importante. Falando em festa amanhã, durante o jogo, a Barreira do Vasco está convocando todo mundo, né, através dos vascaínos, enfim, a corrente que está rolando aí dentro dos torcedores vascaínos, para todo mundo ir assistir o jogo lá na Barreira, a gente abraçar a comunidade, aquela comunidade realmente a gente precisa colocar no colo, está no nosso DNA, e nada mais natural e nada melhor do que o vascaíno estar em São Januário amanhã para poder assistir o jogo de lá e prestigiar a Barreira do Vasco. Os comerciantes precisam da gente e a gente sabe que a gente estando lá no jogo amanhã, a gente vai ajudar muito. Entrando em campo, né, falando de time, de escalação. Então, a grande expectativa é a estreia do nosso grande craque Payet. Né, a gente estava batendo um papo hoje na live mais cedo, eu com o Luizão, e eu dei a minha opinião de que ele tem que começar jogando. Naturalmente, o Serginho deve acabar saindo do time, então a gente deve ter ali um trio, Paulinho, Praxedes e Payet, para municiar Peck e Verratti no ataque. Então a gente entende que com a entrada dele, não só o Vasco sobe tecnicamente de nível, como ele tem tudo também para contagiar quem está em volta, para irradiar para o restante do time a qualidade que ele tem. Entendendo que essa foi uma lacuna do último jogo, né, com o Palmeiras, desse setor do campo ali ofensivo, com o Payet, porra, a gente tem certeza e tem grande expectativa de que vai cair como uma luva, e o que o nosso craque pode matar o jogo ali no primeiro tempo, já que a gente acha que ele deve ter ali 60 minutos, né, de condição física, ou seja, começa o segundo tempo
ali ainda em campo, tomara que com o placar já entregue, que ele possa dar lugar ao outro e a gente conseguir segurar o resultado que a gente está querendo trazer, que são os 3 pontos. O Vasco precisa muito da vitória lá. Honestamente, a gente não pode perder amanhã, né? A gente tem que pontuar, né? Por que a gente fala isso? Apesar do Vasco, obviamente, precisar da vitória, a gente entende que o Bahia lá é um adversário muito difícil, que a Fonte Nova vai estar lotado, que mesmo eles desfalcados do Caulia, eles são um time muito forte. O Vasco tem que saber muito segurar ali os primeiros 15 minutos para que, de fato, a gente consiga, no restante do jogo, construir o resultado. E como é um jogo de 6 pontos, como o Bahia está ali com 21 pontos, né, está ali 5 pontos à frente do Vasco junto com o Santos, o mais importante, de fato, é a gente não perder. Né, a gente está indo com vários pendurados, né, então tá Paulinho pendurado, Jair, Medel, Léo Jardim, acho que o Vasco está indo com 8 ou 9 jogadores pendurados. Honestamente, a gente não tem que entrar com isso na cabeça, tomara que a gente consiga trazer os 3 pontos e que nenhum dos pendurados, principalmente os mais importantes, não sejam penalizados e a gente perca esses jogadores para o próximo confronto contra o Fluminense, que, aliás, eu li hoje que estão querendo levar o jogo para a Volta Redonda, até dei minha opinião de que isso nem faz muito sentido, porque o que poderia levar o jogo para a Volta Redonda seria uma rejeição à grama sintética, e aí se abre mão da torcida em Volta Redonda, na minha opinião, abre mão da grama sintética, a gente joga lá, se adapta, mas em compensação a gente vai ter 40, 45 mil vascaínos lotando o Engenhão. Na minha opinião, plano A, São Januário, plano B, Maracanã e plano C dos Flores. Plano D, Engenhão. Ponto. Para mim são as possibilidades que a gente tem. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Queria desejar um sabadão maravilhoso para todo mundo. Compartilhem, deem um like aqui nos nossos vídeos, divulguem para os amigos, que a gente vai sempre ficar muito feliz e crescendo cada vez mais em função de vocês. Obrigado, bom sabadão a todos. Valeu, Vascão!